Só alegria e beleza pura, e agora nós vamos começar aí com a última parte desse vídeo de 3, né? Uma trilogia sobre a Revolução Francesa, onde falaremos sobre a Convenção e sobre o Diretório. Então, depois da Assembleia Nacional, aí, através de um golpe, né, de Estado, um golpe político, né, os jacobinos aí tomaram o poder, até por ser a maioria ali no parlamento francês. E em 1793, depois de estar aprovado tentativas do rei Luís XVI, né, de conspiração contra a Revolução, ele acabou sendo executado. Né, degolaram em praça pública, degolaram também lá a nossa querida Maria Antonieta, que era sua esposa. Foi estabelecido então um Comitê de Salvação Pública, né, que era uma espécie de tribunal revolucionário ali, onde Robespierre era o principal ali, né, era o manda-chuva, o cara que controlava ali a revolução, a personificação, né, da revolução, melhor dizendo. Então ele passou aí a pegar pessoas, guilhotinar não somente os girondinos, mas também nobres foram guilhotinados, né, os clérigos, né, membros da Igreja Católica também foram guilhotinados. A Igreja Católica teve os seus bens roubados. Se bem que a Igreja Católica já tinha roubado antes, então ladrão que rouba ladrão, né, não tem problema nenhum. E jacobinos também começaram aí a ser guilhotinados, ou seja, foi um aparelho aí, maneira de controlar a revolução aí, principalmente através do medo. Cerca de 17 mil mortes nos primeiros 4 meses aí desse tribunal revolucionário, né? O total aí estima-se que mais ou menos 40 mil pessoas foram guilhotinadas. E a guilhotina aí, né, e a guilhotina era uma maneira aí de você dar aí uma pena de morte para a pessoa de uma maneira um tanto, né, eles consideravam menos cruel, até porque a pessoa não sente dor, né? Você corta a cabecita, a pessoa não sente nenhum tipo de dor, ou seja, é uma morte em que não há sofrimento. E o próprio Robespierre aí, que era o cara que liderava, né, essa fase chamada de terror, ele se autodenominou o Incorruptível. Então aí a gente sempre vê aí que existem figuras políticas aí de caráter duvidoso aí que sempre querem vender a ideia aí de que são os salvadores, que são os incorruptíveis e por aí vai, né? Então esse falso moralismo aí é um pouco complicado, né, para você ficar atento aí com os políticos. Então esse período de 1793 a 1794 foi um período de grande estabilidade pública, até porque as pessoas estavam sendo guilhotinadas, inclusive Danton, né, que era aí um grande aliado, um jacobino, né, grande aliado de Robespierre durante grande parte da Revolução, acabou aí se tornando uma ameaça. Então aí o Danton ele foi guilhotinado também. Porém, algumas coisas foram estabelecidas aí durante essa fase da Revolução Francesa, né? O primeiro foi um ensino obrigatório, público e gratuito para todas as pessoas. Lembrando que até então somente a igreja, somente os membros da nobreza e alguns membros do clero aí tinham acesso à escola, né? Não era uma coisa aí que era universal, não era uma coisa que era destinada a todas as pessoas. E o voto universal foi estabelecido também, lembrando que é universal entre aspas, até porque, né, você não pode chamar de universal um voto aí que exclui uma parcela grande da população, mais ou menos metade, que é a parcela feminina, né? Então a Revolução Francesa ela teve esse que ao mesmo tempo que ela era bem liberal, ela era restrita também, né? Então ela não levou o conceito de cidadania aí às mulheres. Foi estabelecida também a reforma agrária e o fim da escravidão nas colônias francesas. E os jacobinos tentaram controlar também financeiramente aí a crise inflacionária através da lei do preço máximo, que estabeleceu tanto que um produto poderia valer mesmo contendo uma inflação gigantesca, né? Então era uma maneira de você tentar controlar a inflação, o processo inflacionário, mas a gente vai ver que não foi tão eficiente assim, né? Até porque a crise estava comendo solta ali na sociedade francesa. Perfeito, então esse clima essa máquina do terror de desmantelar, de guilhotinar pessoas, ela acabou aí, ela levava até em consideração a imprensa, né, que tinha lá o Jean-Paul Marat, que era dono de um jornal, né, e esse jornal ele apontava as pessoas que eram consideradas inimigas da Revolução ou não, né, e o tribunal ia lá e guilhotinava essas pessoas. Então você vê aí que o quarto poder, que seria a imprensa, ela também tem aí essa interferência dentro da Revolução Francesa, né. Então muita gente acabou sendo guilhotinada até chegar ao ponto em que o Robespierre, que era um cara que falava muito bem, que era muito amado pelas pessoas, passou a ser questionado, exatamente porque esse clima de terror acabou se voltando contra ele. E depois, em 1794, durante um golpe político, Robespierre acabou sendo tirado da Revolução Francesa e acabou sendo condenado também à guilhotina.
E antes de se guilhotinar, antes de ser guilhotinado, melhor dizendo, né? Ninguém se guilhotina, né? A pessoa não vai lá por vontade própria. Robespierre deu um tiro na boca, né? Na bocarra dele, explodiu o maxilar, porém ele não morreu e depois ele acabou sendo guilhotinado, né? Tendo um fim trágico aí para uma pessoa que guilhotinou tantas outras pessoas também, né? Então temos um líder extremamente popular aí que acabou se perdendo durante o processo revolucionário. Então temos mais uma vez aí o diretório que foi estabelecido aí, né, pela alta burguesia, os girondinos que estabeleceram um grupo ali, um conselho de 5 pessoas que mandariam ali, né, na França durante esse período. Então as medidas populares elas foram retiradas, né, ou seja, passaram uma pá de cal em cima de todas as conquistas. Esses membros também eram escolhidos pelo legislativo. Porém, houve aí uma tentativa de revolução, mais uma vez, para tentar, né, acabar com a Revolução Francesa e restabelecer a monarquia de novo, só que esse golpe aí foi contido por um jovem militar que estava ganhando cada vez mais prestígio, principalmente no combate aos absolutistas e no combate às tropas que queriam invadir a França para esmagar a Revolução, que era o jovem Napoleão Bonaparte. Certo? Então você teve uma série de disputas internas, uma série de disputas externas, então Napoleão Bonaparte acabou se destacando nesse período. Que bonito. E lembrando também que, mesmo com os jacobinos fora do poder, existia um grupo de jacobinos ainda, liderados pelo Babou, não sei dizer muito bem, que continuou guilhotinando ali uma galera ali durante algum tempo, né? Até todos eles sendo guilhotinados também. Então, com o apoio da alta burguesia e contando com o carisma, né, as pessoas pediam por Napoleão Bonaparte, né, aquela velha ideia do mito, né, da pessoa que vai consertar e nos livrar de todas as malezas. Então aí o nosso querido Napoleão Bonaparte, com o apoio da burguesia, deu o golpe que acabou aí finalizando com a Revolução Francesa, que é o golpe que seria o 18 de Brumário. O 18 de Brumário seria aí dentro do calendário da Revolução Francesa, né, porque assim, depois que os revolucionários tomaram o poder, eles colocaram o ano 1 diferente do calendário católico, né? Que o ano 1 é do nascimento de Cristo. 1793 seria o ano 1 desse calendário revolucionário, né? E os meses também acabaram aí trocando, ganhando outros nomes. Então, o 18 de Brumário seria o correspondente a 9 de novembro de 1799 no calendário cristão, que acabou sendo restaurado. E o Napoleão aí, ele acabou fazendo uma série de acordos, né, com a alta burguesia, com a Igreja Católica, que acabou retornando de novo à França, né, continuou tendo um apoio muito importante, porém o nosso querido Napoleão Bonaparte fez coisas interessantes também, com que é o que? Pegar aquelas ansiedades, aquelas necessidades das classes mais baixas e colocar dentro do Código Civil Napoleônico, que passou a vigorar não só na França, mas em todos os países que o Napoleão acabou conquistando durante, né, o período do Império Francês, em que ele anexou vários países à França. Esse Código Civil Napoleônico, você tem lá um ensino gratuito, né, criação do Banco Francês. Então você tem uma série de direitos aí que foram conquistados durante a Revolução Francesa, que foram preservados na figura de Napoleão Bonaparte. Então, de certa forma, ele deu fim à Revolução Francesa, mas aquelas ideias iluministas dos revolucionários franceses, representados ali na questão dos direitos humanos, acabaram aí transbordando por toda a Europa e chegando nos dias atuais. Olha que bonito. Fechou? Então foi o período aí, um dos mais conturbados da história, né? Esse período da Revolução Francesa, que é algo realmente fascinante de estudar. Espero que você tenha gostado, porque você é lindo, maravilhoso e busca conhecimento. Até a próxima.